Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Bressan e bem-vindos a mais uma videoaula do Projeto Vai. Dessa vez a gente vai continuar o assunto Memórias e Endereçamento 3 e o objetivo da aula de hoje é terminar com esse assunto, certo? Falando da memória E2PROM. Vamos lá. Bem, associados à memória E2PROM, nós temos ao todo 4 registradores, todos eles que estão no banco 1, certo? O primeiro deles é o E2ADR, que é o registrador que guarda o endereço, que vai de 0 a 127, na posição em que um valor será escrito ou lido. Temos também o E2Data, registrador que armazena o dado lido da EPROM em operações de leitura, ou o dado a ser gravado no EPROM em operações de escrita. Temos também esses dois registradores de configuração aqui, o E2 com 1 e o E2 com 2. Fazendo uma analogia à aula passada, nós podemos tratar o E2ADR como o FSR, do endereçamento indireto, e o E2Data como o INDF, do endereçamento indireto. Como funciona? Se você lembrar bem da aula passada, esse aqui vai guardar a posição da memória em que eu vou querer modificar ou ler um dado, e esse aqui vai ser como o INDF. Ele vai armazenar, de fato, o dado que está sendo endereçado pelo E2ADR. A única diferença que existe aqui é que não é imediato isso. Quando a gente fazia endereçamento indireto para ler dados da RAM, imediatamente quando colocávamos o endereço no FSR, o dado já estava disponível para ser modificado ou lido no INDF. E aqui a gente vai precisar dar um certo vai para realizar essa operação. Bom, vamos falar um pouco do E2 com 1. Ele é um registrador de controle de leitura e escrita da EPROM e conta ao todo com 4 bits, certo? Esse bit aqui é o que dá o vai, certo, para a leitura do dado que está endereçado no E2ADR. Esse dado, quando eu coloco 1 aqui, o dado que está endereçado nessa posição vai ficar disponível no E2Data. Ok? Muito simples. Já esse aqui é o que faz a mesma coisa, só que para escrita, certo? Então eu coloquei um dado aqui no E2Data, coloquei o endereço onde eu quero escrever, coloco um aqui no WR, e assim que ele for para 0, certo? O próprio hardware vai fazer ele para 0 depois que a escrita for realizada, o dado já vai estar salvo na EPROM, o dado que eu coloquei no E2Data. Esse bit aqui é o que de fato vai permitir a escrita da EPROM, certo? Então, se eu quiser usar o WR para escrever alguma coisa na EPROM, eu preciso que esse bit esteja em 1. Ele é de fato o write enable. Esse aqui é o write error. Ele vai ser setado assim que ocorrer algum erro de escrita na EPROM. Agora vamos falar aqui do E2 com 2. Para que ele serve? Bom, o E2 com 2 ele serve simplesmente para liberar a escrita na EPROM. Assim que a gente habilita o WRN, a gente vai ter que colocar essa sequência de códigos aqui, certo? Essa sequência de instruções no E2 com 2 para poder permitir de fato que a escrita na EPROM seja realizada. Se essa sequência de códigos não for colocada, você não vai conseguir escrever nada na EPROM, certo? Isso que é fornecido de fato pela própria Microchip no datasheet do PIC16F628A. Percebam que nessa aula eu estou sendo bem sintético, certo? Até porque é um assunto muito simples, a gente já viu na aula passada uma coisa muito parecida. Então o objetivo desta aula é somente prática. Então, vamos partir para ela, ok? Eu coloquei aqui do lado uma imagem que mostra no banco 1 os 4 registradores responsáveis pela manipulação da E2PROM. E aqui embaixo a gente tem, de novo, o mnemônico lá dos bits, do significado dos bits do registrador E2 com 1, ok? Então vamos agora tentar realizar esse exercício, que é salvar o valor dos registradores status e FSR nas posições 10 e 11 na EPROM. Então percebam que eu coloquei justamente posições sequenciais da RAM e sequenciais também da EPROM para facilitar o fato de a gente realizar essas escritas, ok?
Então, assim que a gente escreve o status aqui na posição 10 da EPROM, basta incrementar aqui e incrementar aqui para poder escrever os dados novamente sem nenhuma dificuldade. Bom, então agora eu abri o bloco de notas aqui para a gente poder escrever nosso código. Então, uma maneira de fazer isso pode ser assim. Eu vou primeiro para o banco 1, ok? Vou colocar em maiúsculo para ficar mais fácil. Mais visível. Então, eu vou setar o RP0 e vou dar um clear no RP1. Agora, a gente está de fato ó, no banco 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou mover o valor do status para o registrador W, vou salvar ele em W, e eu vou mover esse mesmo valor do EE-data. Agora basta mover o endereço da EPROM, onde eu quero que seja salvo esse valor, então eu vou mover 0x10, esse endereço aqui da EPROM, ok? E eu vou mover esse valor para o meu ADR. Agora, o que eu preciso fazer para poder habilitar a gravação da EPROM? Lembrando, então eu dou aqui um bit set file, vou no E2 com 1, habilito a gravação, certo? Agora eu preciso acessar o E2 com 2 e colocar aquela sequência de instruções para poder habilitar de fato a escrita. Então eu movo literal para o W, 55, movo o W para o F, 2 com 2, movo agora o literal para o W, XA, movo o W para o F, 2 com 2. Bom, nesse ponto aqui, ó, a escrita, né, na E2 já está habilitada, só abrir um pouco mais, a escrita já está habilitada, então agora basta eu dar um set aqui no bit WR, do registrador E2 com 1, para realizar a gravação do que estava no registrador status na posição 10 do nosso EPROM. Então, bit set file com WR. Nesse ponto aqui, o que acontece? Eu dei o vai, ok? Eu permiti agora a gravação desse dado que estava no E2 data no endereço que está aqui no E2 ADR, e automaticamente, quando esse dado for escrito, esse WR aqui que eu acabei de setar, ele vai para 0. Então, uma maneira de a gente saber se esse dado foi escrito, se a escrita terminou, é você testar esse valor. Então, o que a gente pode fazer? Vamos testar se ele está limpo, certo? Bit test, file skips clear, com 1 WR. Se ele não estiver limpo, a gente faz um goto. A gente bota cifrão -1. O que acontece aqui? Ele vai testar se esse valor está limpo, ok? Se esse bit aqui está em 0. Se ele estiver em 0, ele pula a próxima linha. Se ele não estiver em 0, ele não vai pular a próxima linha, e essa linha diz para você voltar uma linha. Ou seja, enquanto esse WR for um valor que é 1, que foi quando eu setei aqui, ele vai ficar nesse loop aqui até que ele seja 0. Assim que ele deixar de ser 0,
o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o próximo dado. Como a gente pode fazer isso? Eu vou mover o FSR agora para o W. Vou mover o que está em W para o data, ok? E como eu vou escrever agora na posição 0x11, ou eu posso incrementar o valor que está em ADR, que ele continua com 0, ou eu posso mover de fato o 1 para o E2ADR. Então eu vou simplesmente incrementar, que é muito mais simples, certo? Então vou incrementar o registrador ADR. Então aqui seria equivalente, só escrever aqui, seria equivalente a colocar move LW 11 e logo na outra linha eu colocaria move WF ADR. Então o que eu tenho que fazer agora, já que a escrita já está habilitada aqui nesse ponto, basta eu setar o WR novamente e testar se ele está em 0. Então eu vou simplesmente copiar e colar aqui, já está feito, ok? Então concluímos nossa parte aqui. Depois que esse código foi executado pelo PIC, o valor dos registradores de estados, FSR, eles vão estar consecutivamente nas posições 10 e 1 na memória do EEPROM. Existem umas dicas importantes que o próprio datasheet desse PIC, o fabricante recomenda que a gente faça antes de realizar uma escrita no EEPROM, ok? Então, como vocês puderam perceber, a gente altera os registradores E2Data e E2ADR antes de setar o bit de escrita. É óbvio, não é? Porque a gente só vai permitir a escrita, a gente só vai efetivar a escrita quando esses dois registradores estiverem configurados. Esse ponto aqui, que eu não me atentei no momento da escrita do código passado, é que o próprio fabricante ele recomenda desabilitar interrupções antes de iniciar gravações na E2PROM. Por que isso é recomendado? Primeiro, vamos supor que você esteja naquele teste lá para saber se a gravação foi efetivada. Se ocorrer alguma interrupção, pode ser que dê algum problema na escrita da EEPROM, ok? Então isso pode ser um problema para o seu código, pode ser que a escrita não seja efetivada e não é isso que a gente deseja. Como eu coloquei no código, a gente tem que testar o estado do WR antes de iniciar uma outra gravação. É óbvio, né? Porque assim que a gente seta, ele fica ligado, ele fica ativado e ele só vai desativado pelo próprio hardware, assim que a escrita é terminada. Vamos fazer agora um próximo exercício para a gente efetivar a operação de leitura de valores que foram salvos na EEPROM. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos ler valores armazenados nas posições 00 e 10 da EEPROM e salvá-los nos registradores porte A e porte B. Então eu vou abrir novamente aqui meu bloco de notas. Vou apagar aqui esse código que a gente escreveu anteriormente, ok? E vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estar no banco 1, ok? Vou só dar um Ctrl Z aqui, para a gente recuperar esse passo que a gente chega no banco 1, ok? Ler valores armazenados nas posições 00 e 10. Vamos lá. Então, vou mover aqui o literal para o W, vou mover 0, e vou mover o que está em W para o EADR, certo? Que é o registrador que endereça essa posição. O que eu tenho que fazer agora? Não preciso escrever nada em E2Data, até porque o dado que eu vou ler, ele vai estar salvo lá. Então, o que eu tenho que fazer é chegar aqui no E2 com 1 e setar esse bit aqui. Então, o que eu faço? Bit set file, com 1, RD. Essa operação de leitura da EEPROM, ela é muito rápida. Então eu não preciso, não é necessário eu testar esse bit aqui para saber quando a leitura terminou. Em um ciclo de instrução, essa leitura já vai estar completada e esse dado já vai poder ser acessado no registrador EData.